Olá, o programa Questão de Ordem está de volta aqui pela TV Câmara de Jacareí, a TV pública da cidade, no segundo bloco, onde o nosso tema de hoje é a transposição da bacia do Rio Paraíba do Sul. Estou recebendo aqui o vereador Hernani Barreto, do PT, ele que é também o presidente da Frente Parlamentar de Vereadores da RM Vale e Litoral Norte, e também o professor Lázaro Silva, que é coordenador do movimento Nascentes do Paraíba. Falamos um pouquinho do que é a transposição e já estamos conhecendo um pouquinho mais desse assunto transposição. Mas a impressão que eu tenho, vereador, é assim, para quem mora aqui em Jacareí, realmente tem importância esse tema, porque até onde eu saiba, desde que eu moro em Jacareí já faz um bom tempo, eu não vejo ninguém conhecer o que de fato é faltar água. Às vezes, por conta de uma obra que acontece na rua, aí o serviço é interrompido algumas horas, mas agora dias, meses, anos sem água, por exemplo, é uma realidade um pouco distante. Como é que é essa questão e a importância que se tem de fazer esse trabalho de conscientização e esse movimento agora? Essa é a minha preocupação, Daniel. Minha preocupação, porque se a gente pegar a população da Grande São Paulo, a população que é abastecida pelo sistema Cantareira, que gira em torno de 10 milhões de pessoas, eles que já passaram dias sem água, meses sem água, você vê como que fica a população preocupada, correndo atrás do prejuízo. Aqui não, mas como você disse, nós tivemos algumas questões pontuais, por causa de uma obra, ficou um dia, meio período, e a pessoa em casa, dona de casa, para lavar sua roupa, para lavar sua cozinha, né? Eu acho que já sente um pouquinho, mas não tão como está acontecendo na Grande São Paulo. Então eu acredito, Daniel, que todo mundo tem que entender o que está acontecendo, porque lá na frente isso vai gerar um problema muito grande para o município. Não só em termos de desenvolvimento econômico, porque eu tenho costumado falar para as pessoas que Jacareí cresceu em torno do rio. Cresceu, leva o nome até Rio de Jacaré, Jacareí. As empresas, a Ambev, a Heineken, são empresas cervejeiras que dependem da água. Então, nós estamos falando aproximadamente de 5 mil empregos. Se a gente perder esses empregos aqui, nós teremos outro problema. Além da falta de água, falta também de empregos. A Sherry está vindo, a Sani, são empresas grandes, mas não é isso que a gente quer. A gente quer crescer com qualidade. Então, acredito que a população tem que se atentar um pouquinho mais, porque a hora que faltar água, vão bater na prefeitura e a responsabilidade nesse momento não é do executivo municipal, porque a responsabilidade é do governo do estado de São Paulo, porque é o governo do estado de São Paulo que há 20 anos não fez a sua lição de casa. E aqui, professor, até me desculpe a forma de falar, porque a gente teve uma ausência de políticas públicas, uma ausência de políticas da gestão dos recursos hídricos. Há 20 anos isso não acontece, já sabendo que ia faltar água no sistema Cantareira e não teve nenhuma mobilização. O desperdício gira em torno de 35% de desperdício de água potável no estado de São Paulo e de 45% no Rio de Janeiro. É um número muito alto. Então faltou investimento em políticas educacionais e ambientais. Professor, como é que o senhor vê essa questão do conhecimento popular? O senhor que faz parte desse trabalho, faz esse trabalho de conscientização, buscando a conscientização da população e esses movimentos onde a população deve estar engajada nisso, mas como é que o senhor tem percebido esse conhecimento aqui, na nossa região, o conhecimento e a aceitação de um tema tão importante como esse? Então, já no começo, quando você perguntou a ele, eu já ia caminhar aqui pelo sentido que você fez a nova pergunta na palavra percepção, né? Como é que a sociedade, como é que as pessoas percebem a questão, e você citou no começo, se é uma obra pública que está no meio da rua, que etc tal, você percebe, né? Mas para falar para Jacareí, para a gente poder reportar um pouco, fazer um recorte aqui para entender melhor o que eu sempre disse, visão global, ação local. Vamos lembrar que no começo do ano passado, o governo municipal fez uma solicitação para a Agência Nacional para encher o Rio Paraíba do Sul de pedras, jogar pedras sobre o rio como uma iniciativa emergencial para resolver um problema de falta d'água. Este foi o argumento que estava na audiência pública aqui na casa, na Câmara Municipal de Jacareí. Quer dizer, uma situação de emergência, que cai um pouco naquilo que eu disse antes, sobre a questão pontual e sobre a questão de futuro, sobre uma visão mais longa disso tudo. Naquela oportunidade, aqui na casa,
em vários momentos, fora-se discutido a questão da obra que estava ali próximo, tá certo? E o trânsito que estava parado, etc. Foi perceptível para a população o quê? A obra física, o trânsito, aquilo que mais lhe afeta, aquilo que está mais próximo. Ninguém percebeu na realidade que já estávamos com falta de água. Ah, mas isso aí não fica na do Jaguari, porque é mais abaixo, vem do Paraibuna. Sim, hoje já tem que estar mudando as cotas de água para cima e para baixo e já está começando a afetar o Paraibuna, que servia e que naquela oportunidade aqui teve as dificuldades. Tá certo? Então, essa situação, ela passa e a percepção da população naquilo que está é uma, que é aquela da emergência dela. Mas não faltou água na torneira da casa dela. Não é? E se teve algum manejo numa hora de necessidade, foi rápido. Assim mesmo todo mundo arrepiou. Agora, na hora que você fala do montante da água, que é muito maior e que depende para quem vai usar em casa, do como vai estar esse montante para ter disponibilidade dessa água para esse ou para aquele município, e aí, minha senhora, para a sua torneira, para a sua cozinha, para a água do teu filho, e etc., tá? Isso a pessoa não percebe. E aí ainda vem as questões que num dado momento, a parte política, que eu acho importante, a parte política, em dado momento, há uns braços que uns dão para os outros. Nós falamos que o governador procurou a Dilma, nessa hora ela tirou, né? não acompanhou. Na hora que foi para colocar aqui pedras dentro do Paraíba, houve o apoio da ANA, que é sob gestão do governo federal. E houve o apoio. Quer dizer, ainda tem mais toda esta complexidade política que se envolve, que na hora aceita ou não aceita. A população precisa estar envolvida, eu já falei num bloco anterior. Ela precisa estar envolvida exatamente por isso. Para evitar maiores danos. Não houve um dano tão ruim para Jacareí naquele momento, naquela oportunidade, com a postura que fora dada, errada. O que tinha que ser feito era que o município de Jacareí precisa de resolver o problema da sua captação, definitivamente. E não estou dizendo aqui quanto o governo, nada disso não. Precisa resolver, isso já vem de tempo, precisa ser resolvido. Tá certo? Mas veja bem como é que aqui agora a situação é um pouco diferente e faz uso da mesma forma para entender. Você falou agora mesmo, Daniel, sobre a questão de faltar ou não faltar água, aí a pessoa sente. Olha a atitude do governador. Ele tinha 7 arranjos de um estudo inacabado. O estudo não estava concluído, é inacabado. Ele não passou para perguntar para o Comitê Gestor do Paraíba do Sul no estado de São Paulo o que achava ou não daqueles arranjos. Tá certo? Tomou decisão, próximo ao momento eleitoral. Nós acabamos de falar o quanto, aliás não foi eu que falei, o Hernani falou dos números, de quantos zeros a mais existe a quem está precisando de água lá na capital, lá na outra região, que é completamente diferente dos números de habitantes que tem no Vale do Paraíba. Estratégia política. Se ele vai ou não vai fazer essa transposição, se essa discussão vai estar no ar, claro, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você tem 10 milhões de votos de um lado e você tem 10 mil do outro, não tenha dúvida que você vai buscar resolver o problema dos 10 milhões. Nós estamos a 6 meses das eleições, não é? Então, toda essa questão da percepção da população, do povo, da comunidade, é importante de estar acompanhando, pressionando, se organizando e participando. E aí, nesta hora, independe se é do governo federal, se é do governo estadual, se é desse partido, se é daquele partido, seja lá quem é que esteja puxando o interesse do nosso segmento, do nosso momento, da nossa bacia, da nossa população, de Jacareí, do seu filho, do seu neto futuro, daqueles que virão. E a gente tem que se abraçar e defender essa causa, seja de quem vier. Depois a gente discute. Não adianta vazar o rio, não adianta vazar a bacia agora para resolver depois. Porque se fosse essa questão, tá certo? Situações outras que já se foram feitas e outras soluções desse mesmo tipo, não é? Pontual, imediatista, sem planejamento, sem um estudo de futuro, sem pensar no momento futuro, dá no que dá. Então, a discussão central aqui, na minha opinião, não é se pode, não pode, deve, não deve. Está errado. Sobre todos os aspectos da gestão, da legalidade, do respeito da coisa pública, da questão política, está tudo errado.
Daniel, foi muito importante o professor trazer essa discussão aqui para o município, né? Lembrando do que aconteceu naquele episódio em que faltou água e que nós tivemos uma intervenção da Agência Nacional de Águas. Porque de lá para cá nós avançamos muito, não sei se o professor tem esse conhecimento, o prefeito conseguiu 113 milhões do governo federal, através do PAC 2, para nós conseguirmos realizar grandes obras, resolvendo o principal gargalo, que é na região oeste ali do Esperança, que tem mais falta d'água lá no Esperança. Então nós teremos estação de tratamento lá no Esperança. Então acredito que nós conseguimos avançar. E o professor, é engraçado, né? Porque eu falei até numa sessão que nós já tivemos guerra por causa do sal, tivemos guerra por causa do petróleo, e agora nós estamos com essa briga por causa de água. Como os recursos naturais são importantes na vida das pessoas e como eles cada vez ficam mais escassos. Pegando esse gancho, o vereador Hernani, justamente como o professor citou aqui com relação que o governo do estado de São Paulo foi buscar ajuda no governo federal e foi negada, vamos entrar um pouquinho na questão técnica, porque um dos argumentos do governo do estado é falando dessa questão de via de mão dupla, porque ele não se refere à transposição. O governador não gosta da palavra, até mesmo pela questão do seu significado, talvez, transposição do rio. Como é a questão técnica, essa questão de via de mão dupla? Realmente é uma questão via de mão dupla, ou seja, vai beneficiar a cidade de Jacareí e vai beneficiar o restante daquilo que ele realmente a região metropolitana, ou não? Tá, eu vou explicar a respeito dessa via de mão dupla. Só queria deixar bem claro que essa interferência da presidente Dilma, ou não interferência da presidente Dilma, se deu por uma questão conceitual. Porque nós estamos falando de uma bacia, da bacia do Rio Paraíba, que a represa do Jaguari está inserida. Quando a gente fala da represa do Jaguari, subentende que a gestão é do governo do estado. Quando se fala do Rio Paraíba do Sul, que é um rio que pega o estado de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, a gestão já é da Agência Nacional de Águas. Como ele estava falando da represa do Jaguari, então a Agência Nacional de Águas não tinha se manifestado até então. Mas a presidente disse que vai sim dar todo o suporte técnico da Agência Nacional de Águas para que a questão seja resolvida. Quanto à via de mão dupla, nós temos até um desenho para que as pessoas compreendam mais o que está acontecendo. Esse é o nosso desenho. Então, nós temos uma ligação de 15 quilômetros de extensão da represa do Jaguari, que é a bacia do Rio Paraíba do Sul, está no seu monitor do lado direito, na sua tela do lado direito, e a represa Atibainha, que faz parte do sistema Cantareira, do lado esquerdo. A proposta do governador é que, quando o nível de uma das duas estiver abaixo de 35% e a outra acima de 75%, há a transposição. E por isso que ele fala de via de mão dupla, porque se tiver 75% na represa Atibainha e abaixo de 35% na represa Jaguari, poderia mandar água para cá. Só que nós trabalhamos com tendência, nós trabalhamos com gráficos históricos, com dados de anos e anos de pesquisa, de estudo. E isso não ocorre. 99% de chance disso não acontecer. Então é impossível por causa das condições climáticas. Inclusive, a distância aí fica muito fácil das pessoas compreenderem. Como tem uma distância somente de 15 quilômetros, quando chove lá, há grande chance de chover aqui também, e vice-versa. Então, quando há seca aqui, também há seca lá. Por isso que os números apontam. E eu posso citar aqui pessoas envolvidas nessa questão, que são técnicos. Deixa eu só localizar aqui, ó. São especialistas falando. Por exemplo, como o prefeito de Embu das Artes, que é do comitê, né, o professor? E ele diz claramente, isso historicamente nunca aconteceu. Então, como que nós vamos ter essa via de mão dupla se historicamente isso há 50 anos não ocorre? Não depende de nós, depende do clima. Maravilha.
caminhando aqui para o final desse bloco também, vamos falar um pouquinho do que está sendo feito hoje no estado de São Paulo. Hoje, como o senhor citou no início, o volume de água lá da represa da Cantareira está em 8,2, ou seja, o menor registrado na história. E então foi preciso utilizar um recurso que eles chamam de volume morto. O que é esse volume morto? E se existe algum perigo nesse uso? Então, o volume morto é um reservatório de 400 mil litros de metros cúbicos de água que fica bem abaixo. Então, aumenta a capacidade do reservatório em 18%. O governador agora está bombeando isso. São 3 quilômetros, né, de extensão, 7 bombas, um investimento de 80 milhões que o governador está fazendo nesse princípio, para retirar essa água e dar uma sobrevida ao reservatório, ao sistema Cantareira, até novembro. Então é uma medida paliativa. Então são 80 milhões, que nós estamos falando de R$8, nós estamos falando de 80 milhões investidos pelo governador, nesse primeiro momento, para resolver até novembro. Depois de novembro é uma outra história. Então eu acredito que a gente tem que ficar atento a esse modelo que o governador tem implantado, a forma que o governador está querendo resolver, mas o que mais me chama a atenção são os especialistas também falando. As pessoas podem procurar na internet, é só colocar volume morto, prejuízos com relação ao volume morto, porque nós temos uma intensidade grande de ferro no fundo e essa água de baixo pode estar contaminada, o que, obviamente, causa um prejuízo à saúde das pessoas. O governo diz que fez estudo, eu espero que isso seja realmente fiel e que isso, ao longo do tempo, se consolide, porque nós queremos aqui que a população não tenha mais problema do que já está tendo com a falta d'água. E a diferença já é vista, por exemplo, ontem eu já estava vendo algumas imagens relacionadas a isso, na diferença a olho nu, porque para o morador os moradores daquela região, mostrando que antes eles chegavam a sentir o cheiro do cloro na água e a água vinha limpa. Agora a água já está soltando algo no fundo e o cheiro já é completamente diferente. Ou seja, é algo que devemos nos preocupar com isso, né, professor? Então, seguindo o raciocínio e pegando a mão dupla, que eu acho importante a gente não perder o conceito das coisas, o vereador falou muito bem. Quer dizer, nós estamos tão próximo, digamos assim, de uma queda d'água, não é? Como se fosse nós três aqui agora, não é? As águas estão caindo sobre nós. A probabilidade de cair numa e na outra, no todo, é mínima. No geral, é para cair por igual, tá certo? E a variante não é a queda d'água. A variante é o consumo da água, não é? Tá certo? Quer dizer, então, se nós estamos todos aqui, olha o meu copo. Deixa eu ver o seu. Olha o seu copo. Tá certo? Ou seja, eu consumi mais do que você consumiu. Então, se eu tenho lá do outro lado uma quantidade imensa de gente consumindo e aqui não, a água pode cair por igual, mas vai faltar para quem consumiu mais. Tá certo? Eu acho que a condicionante aí é a gestão. Quanto à questão do uso, também tem uma outra questão, que que qualidade de água as pessoas precisam, não é verdade? E aí, o que vai acontecer? Você tem muita água suja de um lado e pouca água limpa. Então, você vai ter que limpar esta água. O custo da limpeza é maior, então é preferível você buscar onde a água está mais limpa. E assim sucessivamente. Então, acho que o problema que nós estamos enfrentando aqui é muito mais político do que realmente um problema técnico. O problema técnico se resolve com soluções de gestão, de intervenções técnicas, né, de redução de consumo, de gestão da sujeira que tem na água. Nós sabemos que tem 30% de perda de água pela Sabesp, né? A gente sabe que a sujeira imensa que joga dentro dos rios e dos mananciais da região metropolitana é grande. Então, cada um precisa resolver o seu problema. Cada um precisa trabalhar em cima do seu problema.
Né? É um exemplo nosso também. Nós temos que aqui, não é por conta de que nós estamos com a quantidade de água razoável aqui agora, é que na verdade a gente não precisa também tomar as mesmas medidas. Todas as instituições que operam com a água ou na água precisam de cuidar dela. E todos aqueles que consumem a água precisam de regular o uso dessa água, não é? E qualificar os despejos que você faz. É essa a questão. Então, essa questão de chamar de transposição, que queira que chame ou que não queira que chame, é óbvio. Não precisa ser muito inteligente para saber que a questão de buscar água de lá para cá é zero. É zero. São Paulo não pode parar, dizia o Maluf, e continua não querendo parar. Se enquanto mais tiver mais gente, tiver mais produção, é mais consumo de água. E vai ter que buscar em algum lugar. E se a gente abrir uma fenda para que saia água daqui, enquanto esta fenda estiver aberta, será feita. E daqui um pouco vão estar bombeando água da represa do Paraibuna. Daqui um pouco já existem demandas na represa de Paraibuna, para Guarulhos, já existe demanda. Gente, já está vazando para todo lado a sua caixa d'água. Esta é a realidade. O povo precisa de se envolver nessa gestão, nessa mobilização, participar mais, porque realmente o que está sendo feito aqui agora é lamentável. Professor, não sei se o senhor concorda comigo, por isso que eu defendo a política da descentralização do crescimento da capital. Porque tudo se leva para o centro, né, para a capital. E eu acho que essa política é equivocada, porque aí a gente tem um consumo exagerado, muito concentrado. Mas eu não gosto de falar as coisas pela metade, então eu peguei aqui algumas informações com relação ao que a gente estava comentando dos estudos climáticos, que isso foi falado pelo presidente do Comitê da Bacia do Alto Tietê e pelo coordenador de pesquisa e desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Xavier Tomazello. Então são informações de pessoas renomadas, pessoas entendidas no assunto recursos hídricos. Maravilha. Nosso tema de hoje no Questão de Ordem é a transposição da bacia do Rio Paraíba do Sul, recebendo o vereador Hernani Barreto e também o professor Lázaro Silva. Hora de um pequeno intervalo e já voltaremos com o terceiro e último bloco do Questão de Ordem. Continue com a gente.